Bom, então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado, então. Agradeço você agora. Verdade e as dificuldades do homem contemplar. A palavra grega que indica verdade é aletheia. Aletheia. Formada de alfa, privativo e lantano, significa escondo. Lantano significa escondo, mas é porque em grego os verbos são sempre enunciados na primeira pessoa do singular. Então, no dicionário grego, lantano seria traduzido em português por esconder. Tá? Significa escondo, mas é porque em grego é assim. Quando o verbo é classificado na primeira pessoa do singular. Então, não tem infinitivo. Isso mesmo. O sentido que o termo comunica é, portanto, o de não escondido. A verdade é, pois, o que não está escondido. Como se sabe, Heidegger, quem deu a primazia, aliás, quem impôs essa exegese, discutindo sobre implicações de alcance. Mas já Aristóteles e seu sucessor, Teofrasto, tinham plasmado a imagem da verdade dentro dessa direção. A verdade é luz, e, portanto, se revela como a luz, que sempre nos envolve e nos circunda. Teofrasto é o único discípulo conhecido de Aristóteles. Ele deve ter tido muitos outros, porque ele tinha uma escola, que era o Liceu, mas esse aí é o único que se notabilizou. Mas ele é, obviamente, muito menos do que o chefe, né? O Aristóteles saiu correndo da Grécia, de Atenas, porque com a morte do Alexandre o Magno, ele não era ateniense, ele era macedônio, como o Alexandre, ele era estagira. E ele achou que, assim que os atenienses tomassem, né, que a morte do Alexandre podia significar uma virada política, e iam fazer com ele a mesma coisa com Sócrates. Seguramente fariam, né? E aí ele saiu correndo, deixou então a obra mais ou menos, morreu logo em seguida, e ele deixou a obra aos cuidados desse Teofrasto, que por sua vez também saiu correndo, e a obra se perdeu. Nessa correria, a obra então foi se perdendo, é por isso que nós não temos a obra de Aristóteles, só temos fragmentos, e ainda mesmo meio duvidosos. Infelizmente, uma das maiores perdas da história da humanidade foi a perda da obra de Aristóteles. A obra de Platão veio inteira. Talvez a maior perda da história da humanidade seja essa perda. Nenhuma outra é tão grande quanto essa. O que nós perdemos foi incalculável. Incalculável mesmo. Mas paciência, né? Talvez a gente um dia descubra alguma outra coisa. Um dia alguém vai abrir um buraco e vai achar lá uns pergaminhos. Tá? Essa poderosa imagem poderia ser impedida em contraste com a interpretação hegeliana que insiste no movimento revelador da verdade. Mas a luz só é luz sobre um mundo qualquer de trevas. E aqui se mostra útil a referência a Aristóteles. As dificuldades que implicam o alcance da verdade não dependem da própria verdade, mas de nós homens. Os olhos de nossa inteligência são como os olhos das corujas. Não conseguem ver quando há demasiada luz. Aristóteles escreve no segundo livro da Metafísica. A busca da verdade é sobre certo aspecto difícil, ao passo que é fácil sobre o outro. Uma prova disso está no fato de que é impossível um homem captar a verdade de maneira adequada e também é impossível não captá-la somente, de fato. E cada um pode dizer algo acerca da realidade e se, tomado isoladamente, essa contribuição pouco ou nada acrescenta ao conhecimento da verdade. Contudo, da união de cada contribuição deriva um resultado considerável. Assim, se em relação à verdade aparentemente pudesse ser aplicado o sentido correto, quem poderia errar uma porta?
Então, sob esse aspecto, ela está fácil. Ao contrário, o fato de você possa alcançar a verdade no conjunto e não nas partes, mostra sua dificuldade. Talvez por haver dois tipos de dificuldade. A causa da dificuldade da busca da verdade não esteja nas coisas, mas em nós. De fato, o motor dos morcegos se comporta em relação à dia, assim também a inteligência que está em nossa alma se comporta em relação às coisas e por sua natureza são as mais evidentes de tudo. Então, isso é uma importância extraordinária, porque isso aqui é a profissão de fé, né, entre aspas, do realismo filosófico. A ideia de que a realidade existe independente da sua capacidade de percebê-la. Então, o fato de que eu não sei russo não significa que aquilo que está num texto russo não exista. Então, eu não sei interpretar, não consigo entender nenhuma palavra, mas aquilo existe de fato. Essa visão absolutamente de bom senso, de que a realidade existe independente de você, que, portanto, ela existia antes de você existir e existirá depois, essa ideia de bom senso foi torpedeada a partir de Descartes, sobretudo depois a partir de Kant e Hegel, que criaram a contraparte a isso, chamada idealismo, que é a ideia de que a realidade é uma produção da nossa mente. Não que não haja algum mérito nessa ideia. Veja, se eu puser aqui um quadro aqui exposto, nós somos umas 10 pessoas, cada um terá uma opinião diferente sobre aquele quadro. Mas o fato de que as nossas opiniões sobre o quadro são variadas não implica que nós tenhamos, de alguma maneira, produzido aquele quadro. Aquele quadro existe independente das nossas opiniões. Não é isso? No entanto, a partir de Descartes, depois, sobretudo, com Kant e Hegel, que é mais ou menos essa linha sucessória, né, dessa tendência, cria-se, quando se fala em idealismo alemão, está se falando em Kant e Hegel. Sobretudo em Kant, que cria o conceito de que aquilo que nós chamamos de realidade é uma interpretação das nossas formas a priori, ou seja, é uma interpretação que o nosso programa mental faz da realidade. Portanto, isso que nós chamamos de realidade é um produto da nossa consciência, da nossa imaginação, ou seja, Kant transforma a realidade, transforma a mente em arbitradora da realidade. E nós precisamos ser muito espertos para perceber que quando você diz que a mente arbitra a realidade, você está propondo uma profusão de realidades simultâneas. Cada um tem a mente que tem. E é essa a base, né? Essa ideia é a base do que está sendo dito no filme. Se vocês prestarem atenção no filme, verão que uma meia dúzia de afirmações são absolutamente kantianas. Eles não mencionam Kant, mas é isso mesmo. A realidade não é o que é o que você faz ela ser. Mas a realidade não é assim, porque por mais que eu tenha a capacidade de olhar para o mundo com olhos mais positivos, por mais que eu tenha essa capacidade, eu não vou poder produzir. Veja, é claro que o seu espírito manda na sua mente e a sua mente no seu corpo. Então, se você tem um espírito bom, um espírito saudável, um espírito elevado, a sua mente será mais saudável. E, eventualmente, se a sua mente for mais saudável, você vai ter uma quantidade menor de doenças somáticas, né? Então, você não vai ter tanta depressão, não tendo depressão, não vai ter imunologia tão baixa, vai ter menos doenças. Se você tiver uma mente saudável, você não terá úlcera, etc, etc. Mas você não pode combinar de não morrer mais, compreendendo? Que mesmo que você possa ter, a sua mente possa gerar alguma influência no seu corpo, e ela de fato gera, essa influência está limitada pelas possibilidades existenciais humanas. Então, de vez em quando você ouve uma história de que um sábio na Índia conseguiu viver 180 anos. Então, pode até acreditar nisso, mas você está falando de pessoas inacreditavelmente diferentes de nós, pessoas especialíssimas. E isso não quer dizer que seja uma coisa acessível à média das pessoas que não tem uma vida ascética, uma vida de passar a vida meditando. Pessoa como nós, que vive assim, uma vida normal, vive no trânsito, né?
Quer dizer, mesmo que você tenha um espírito extraordinário, uma mente, porque essas coisas funcionam. O espírito bom melhora a mente, portanto, há terapias espirituais para melhorar a mente, e a mente melhora o corpo. Mas isso tudo dentro de limitações, de um certo leque, um espectro de possibilidades. E só com relação ao seu corpo. E mais nenhum outro. Tá? Muito bem. Mas se eu for um pai assim, boa praça, a minha família vai ficar mais feliz. Claro, porque aí as pessoas ficam... Você para de tiranizar a sua família, as pessoas ficam melhores e o seu corpo também melhorará. Claro, tem um impacto, tem. Mas aí imaginar que você vai com isso fazer ressuscitar os mortos, transformar a sua paraplegia numa coisa normal, isso tudo é delírio absoluto, é uma impotência absoluta, não tem caminho nenhum. No mundo não pode ser assim. O Schroeder dizia que pior do que a mentira pura você diluir um pouco da verdade. Que parece convincente, né? Porque ela fica parecendo verdade, né? Tá? Na verdade, eu diria para vocês o seguinte, aquele filme que nós vimos aqui não é apenas um filme errôneo, é um filme que implica numa verdadeira feitiçaria. Quer dizer, ele é um processo profundamente maldoso de produzir enganar as pessoas e que, se você pensar bem, né, a conversa entre aquele filme e o espectador é a mesma conversa entre o demônio personalizado na cobra e Adão e Eva. Mas é exatamente a mesma situação, não tem nenhuma diferença, só uma diferença de época. O demônio foi lá dizer para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, eles iriam ser como deuses, iriam ser deuses. Por isso que Deus não queria deixar, porque afinal eles iam ser deuses. E esses sujeitos estão dizendo também que você pode ser Deus se você quiser. Não há nenhum truque tão velho do diabo quanto esse. É um truque, é um filme rigorosamente, tecnicamente falando, né, diabólico, no sentido de que ele usa o argumento, o primeiro argumento de todos, que ainda está vivíssimo, né? As pessoas continuam caindo no corpo do vigário do bilhete de loteria premiado. Entendeu? Não era para a pessoa ser desconfiado que quando alguém diz para você, que quer vender para você um bilhete de loteria que vale 1 milhão por 5 mil, tem alguma coisa errada na proposta? Mas por que sempre tem alguém que cai nessa fria? Porque tem alguma coisa intrínseca à humanidade que o torna as pessoas capazes de continuar caindo em tudo quanto é truque, mesmo sendo os mais primários como esse. Bom, enfim, vamos lá, continuamos? Teofrasto. Teofrasto Batista. Até certo ponto, podemos conhecer mediante o procedimento causal, assumindo como ponto de partida nossas sensações. Mas quando passamos dessas, as próprias realidades supremas e originárias, não podemos mais continuar na busca das causas, seja porque não existem causas ulteriores, seja por nossa fraqueza. Por assim dizer, em olhar as coisas que são mais luminosas. É um pedaço da verdade inacessível ao ser humano. Ponto. E a rebelião contra essa verdade é que faz com que, de certo modo, os seres humanos modernos tenham transferido todo o objeto de saber para coisas imensuráveis, como se, para cumprir este desejo de virarmos divindades humanas, nós tivéssemos que reduzir. É mais ou menos como aquela história, né? Para eu acertar todos os pênaltis, eu vou estabelecer que a baliza do gol vai de uma ponta à outra do fundo do campo. Compreenderam? Quer dizer, quando a gente não consegue decifrar todos os enigmas do mundo, da nossa existência, tanto os enigmas metafísicos quanto os enigmas físicos. O que nós fazemos? Em vez de reconhecer a nossa pequenez, e que nós não somos deuses, a gente faz o quê? A gente aumenta o tamanho do gol. Que é isso de você achar que só é verdadeiro o que é mensurável. Todos esses positivismos que estão por aí. É esse o processo. Né? Muito obrigado. Tá? Marco Aurélio, por favor. A verdade é isso. A luz da verdade nos segundos de volta, que devemos dificuldade de ver por causa da debilidade dos nossos olhos, é para Deus o próprio ser das coisas.
ontos, né? O ser, quer dizer, ontos em grego, tá? É o ser. A verdade é aquilo que a coisa é. Tanto é que o Sócrates dizia que filosofia é olhar e ver o que é. Isso é filosofia, olhar e ver o que é. E que todo o resto não é filosofia. São outras coisas, mas não filosofia. É compreensível, pois, que Nietzsche, para negar a verdade, tivesse de negar o próprio ser. E é justamente isso que, mesmo que implícita ou conscientemente, fazem todos os que negam a verdade liderados pelos ideólogos. O que é a verdade? É a famosa pergunta de Pôncio Pilatos, a qual frequentemente respondeu como Gorgias: a verdade não existe e, além do mais, mesmo se existisse, não poderíamos saber o que ela é. Que é o que acha o agnóstico. Essa é a mentalidade do agnóstico. Ele é o produtor da Aristóteles no segundo livro da Metafísica. Também é justo chamar a filosofia de ciência da verdade, porque o fim da ciência teórica é a verdade, ao passo que o fim da prática é a ciência. Desculpa, isso é bem importante, tá? É assim, qual é o trabalho de um carpinteiro? É produzir uma casa. Então, o carpinteiro existe na medida em que ele produz alguma coisa concreta. Então, um ceramista tem que produzir uma ânfora. Então, vamos falar assim, a realização existencial do ceramista depende de ele ser capaz de produzir uma ânfora. A realização existencial do fogo depende dele ser capaz de queimar. A água de molhar. Quer dizer, a água bem-sucedida é aquela que molha. E o fogo bem-sucedido é aquele que queima. E qual é a prova da realização existencial do homem, do filósofo? É ter obtido a verdade. Por isso que filósofo chama-se assim, filosóficos. Você não pode ter filósofo se você não admite que exista uma verdade. Porque se existe um filósofo, tem que haver algum objeto. E o que o filósofo procura saber é o que é, afinal de contas, a verdade que ele está procurando. Portanto, como é que o sujeito pode se autodominar filósofo se ele parte do pressuposto que não tem verdade nenhuma? Então, o que ele é? Ele é uma espécie de trapaceiro e farsante antecipadamente. Eu digo assim, olha, pessoal, eu sou um filósofo, estou aqui do alto da minha autoridade luciana dizendo para vocês que não tem verdade nenhuma e que vocês parem de se iludir. Bom, mas então eu sou o quê? Eu sou o antifilósofo, né? Não é isso? Porque se não existe verdade, como é que eu me chamo filósofo, se filósofo pressupõe que eu ame a verdade? Então, eu amo alguma coisa que não existe? Não é? Como é que eu consigo daí para frente andando? Não dá mais, parei, estou imobilizado e aterrorizado ante a contradição da minha própria existência. Continuamos. De fato, você tem por fim a ação, mesmo se observa aquelas coisas, não tendem ao conhecimento do que é eterno, mas só ao do que é relativo a determinadas circunstâncias no determinado momento. Ora, nós não conhecemos o verdadeiro sem conhecer a causa, mas qualquer coisa que constitui que possui o grau supremo na natureza que é própria, constitui a causa e em virtude da própria também as outras convivem na natureza. Por exemplo, o fogo é quente no grau máximo por ser a causa do calor nas outras coisas. Portanto, o que é causa do ser verdadeiro das coisas que dele deve ser mais verdadeiro do que todas as outras. É, pois, necessário que as causas dos seres eternos sejam mais verdadeiras que todos os outros, pois eles não são verdadeiros só algumas vezes, e não há uma causa ulterior para seu ser, mas são as causas do ser das outras coisas. Cada coisa possui tanta liberdade quanto possui o ser. Mas é tão absolutamente óbvio isso, né? Quer dizer, uma coisa que tem uma verdade implícita nela que você pode atingir e obter como um filósofo. A diferença entre ciência e filosofia é que a ciência consegue olhar apenas aspectos do problema. E o filósofo nunca procura aspectos, mas ele quer compreender, afinal de contas, o que uma coisa é. Então ele sempre faz perguntas genéricas. As perguntas genéricas não são úteis no sentido que as perguntas científicas são, mas elas são absolutamente essenciais para que as outras perguntas possam ser respondidas.
Então, não há possibilidade de alguma coisa não ser sem ser, ou melhor, não há possibilidade de alguma coisa ser sem ser também necessariamente verdadeira. É a mesma coisa aplicada ao conceito de conhecimento. É possível conhecer alguma coisa? Bom, se alguma coisa existe, essa coisa necessariamente faz-se conhecer. Não é possível alguma coisa existir e ao mesmo tempo ser invisível, ser impossível. Deus existe? Se Deus existe, Deus tem que se fazer conhecer. É claro que Deus não se faz conhecer na sua integridade, mas faz conhecer nos seus aspectos. Então eu posso dizer para vocês com toda certeza que é possível saber da existência de Deus e que não é preciso, portanto, ter fé nessa existência. A gente deve ter fé nas promessas que Deus faz, mas na percepção da existência de Deus não é preciso ter fé. Por exemplo, vocês sabem que aquele ventilador existe ou vocês têm fé que aquele ventilador existe? Vocês sabem porque vocês estão vendo o ventilador. Se o ventilador não se deixasse conhecer, ele não existiria de modo nenhum, o que significa na prática que uma pré-condição ou uma condição conjunta para que alguma coisa de fato exista é que ela se deixe conhecer de alguma maneira. A pedra se deixa conhecer ao chão, ela se deixa conhecer pelo seu peso. É claro que a percepção que o chão tem da pedra não é a mesma percepção que nós temos da pedra. Como o chão não tem olhos e não tem meios sensoriais, ele sente a pedra de uma maneira diferente da nossa, de uma maneira chãozística, né, e não humana. Mas o chão sabe que a pedra existe e a pedra sabe que o chão existe. No entanto, essa percepção não é equivalente à nossa percepção, não parece com o modo como nós percebemos. Portanto, essa ideia é de que nada pode ser sem ser, de alguma maneira, verdadeiro. E pela mesma razão de que nada pode ser sem ser conhecível. Se alguma coisa não é conhecível, esta coisa é a definição da inexistência. Alguma coisa que não pode ser conhecida é alguma coisa que não existe. E aí já está destruído o argumento dos agnósticos. Não é possível as coisas existirem sem que possam ser conhecidas por você. Agora, é claro que não é possível conhecer tudo, nem todos os detalhes, nem com toda a profundidade. Algum conhecimento você sempre deve ter daquilo que existe. Portanto, tudo aquilo que existe é verdadeiro. Tá? Pelo simples fato de existir. Muito bem. A passagem da história que acabamos de ler é base enigmática como antídoto contra a finalidade da ideologia, que se ocupa só do que é relativo a determinadas circunstâncias de um determinado momento histórico, generalizando as ideias úteis daqueles sofólogos como ideias válidas para todos em si e prosseguir, portanto, manipulando o verdadeiro substituído pelo considerar verdadeiro. De fato, a conclusão de que cada coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser soa como o mais radical desmentido da ideologia. Perguntemos, quem derrubou a ideologia do marxismo, que vasculhou o modelo do socialismo real, denunciando as abominações perpetradas em seu nome? Não outras ideologias, mas as próprias coisas e a realidade, ou seja, para utilizar a expressão aristotélica, a verdade do ser. Muito obrigado, Barbaré. João, por favor. A força da verdade. Vimos, portanto, que o próprio marxismo pode ser visto como uma ideologia que a parte se encarregou de desmentir. Houve incríveis desmentimentos. Por exemplo, Marx achava que a consciência de classe, aquela que faz com que você se sinta proletário ou capitalista, é mais forte do que a sua consciência de nacionalidade. Então, Marx achava que quando fossem acontecer guerras, a partir do momento que a consciência de classe estivesse desenvolvida, a partir do momento que já houvesse proselitismo, você pode mais ou menos imaginar o ano de 1848 como sendo o ano em que começa, então, o proselitismo socialista no mundo. Então, que a partir desse momento, como as pessoas haviam tomado consciência de classe, então o operário que antes não sabia que ele era explorado, agora sabia. E esse processo de conscientização das pessoas não era, obviamente, perfeito, porque um pedaço dos explorados continuavam sem saber que eram explorados, que eram fundamentalmente aquilo que se chama, em linguajar marxista, de Lumpenproletariat, né? Proletariado Lumpen,
que é aquele proletariado sem organização, portanto, ainda inconsciente do seu verdadeiro papel social. E aí, então, Marx dizia que na medida em que fossem se organizando, que fosse aumentando a consciência de classe, as guerras que se seguiriam seriam guerras em que os operários, já que as guerras eram todas obras do capitalismo, né, para se tornar mais poderoso, que os operários, então, se recusariam a matar operários de outros países para botar dinheiro no bolso dos capitalistas do seu país. E quando Marx depois descobre que em nenhum momento isso acontece, quer dizer, quando vem a guerra, o operário inglês põe o uniforme de soldado e vai matar o operário alemão tranquilamente, né, sem nem duvidar disso. De vez em quando tem alguém que duvida, né? Tem alguém que duvida de vez em quando, mas isso é uma raridade, né? Tem lá um outro fulano que acha que a maioria não faz isso. Então Marx não sabia explicar, porque entre as profecias que deram errado é essa, né? A consciência de classe não é mais poderosa que a consciência de família, de nação, de sociedade, de história, de tradição. Ora, se a consciência de nação e família e tradição, de nacionalidade é mais forte que a consciência de classe, ou de duas uma. Ou isso é assim de verdade, ou seja, a motivação econômica não é predominante na história, e aí então toda a teoria marxista estaria comprometida, ou então, que a explicação que dão os marxistas é que não se produz essa conscientização de classe com muita rapidez, porque há uma espécie de história mental, né? de inércia mental na consciência de nação, e isso faz com que ainda não seja possível isso, mas num futuro, sabe Deus quando, isso seria assim. Então, percebam, né? Não só esse, mas como há inúmeros outros casos em que a teoria marxista foi desmentida totalmente, sobretudo porque ela é inconsistente economicamente. Primeiro, quem quiser entender bem isso, basta você ler um livro do Raymond Aron chamado O Marxismo de Marx. Você compra em português, é um livro extraordinário, feito por um dos grandes sociólogos do século XX, filósofos da sociedade, quase, Raymond Aron, que explica o marxismo de Marx e aponta as inconsistências que tem. Tá? Então, há inconsistências econômicas insolúveis, nem como teoria econômica serve. É uma filosofia da história profundamente equivocada. Mas o fato de que ela está equivocada não garante que ela será abandonada, porque como ela presta um serviço político, e essa é a definição de ideologia, defesa de uma posição política, por mais que ela esteja equivocada, ela continuará servindo de algum modo. Ou porque se vai atribuir o equívoco à imaturidade disso daquilo, como dizer, por exemplo, que o socialismo real não é o socialismo de verdade, ou porque se atribui ao Berzoini, ou ao Genuíno, ou ao Delúbio o crime, e não ao Lula. Então, não é assim, eles é que estragaram, não era essa a ideia. Ou porque as pessoas já perderam a capacidade de perceber isso. E esse é, na minha opinião, o fato mais grave de todos, que parece ser o que há no Brasil hoje. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Perderam a capacidade de distinguir isso. Não tem mais ideia do que seja isso. Há apenas uma espécie de proteção contra a opinião pública. Ou seja, você pode ser ladrão quando quiser, contanto que seja politicamente correto. Quer dizer, há um pedaço do politicamente correto que não trata de modo como você chama alguém de corpo. Trata-se do seguinte: você pode roubar, mas contanto que você faça isso de uma maneira socialmente aceitável. Quer dizer, a sociedade será tolerante com o roubo, contanto que você não seja pego com ele na cueca. Mas se for pego com ele na cueca, dependendo do que você diz depois, também dá para perdoar. Quer dizer, o relativismo moral transformou-se na regra do sistema. Você, antigamente, não ouvia falar que havia juízes de qualquer nível, né, envolvidos com roubalheiras. Hoje você vê, semana passada, os bancos convenceram 40 e poucos juízes a passarem um final de semana no hotel com toda a mordomia. Juízes do Supremo, desembargadores, gente de alto grau. Quando que um juiz há 30 anos ia aceitar um convite dele?
Um juiz, pelo menos, teria uma coisa chamada compostura, quer dizer, um certo constrangimento, né, de ser visto em público, financiado por um banco, passando no final de semana. Mas não há mais esse problema, de modo nenhum. Quer dizer, aquilo que havia antigamente de as pessoas terem cuidado com os sinais aparentes de riqueza, desapareceu completamente. Todos os delegados de polícia de Curitiba têm automóveis importados caríssimos. Ninguém se preocupa em esconder coisa nenhuma. Não há mais necessidade de fazer isso. Construímos uma espécie de relativismo moral absoluto em que o roubo é perdoável conforme as circunstâncias em que ele é defendido, em que ele é apresentado ou por quem seja produzido. Subjetivo autônomo, tudo critério. Entre outros aspectos. Né? E isso é o fim. Só é possível que isso tenha acontecido, sobretudo com o Brasil, porque nós acabamos completamente fizemos a terraplanagem da consciência moral. Transformamos todas as pessoas em Meursault. Meursault é aquela personagem central do livro O Estrangeiro, que é um sujeito que mora na Argélia e que é um funcionário assim, de um escritório comercial. Pessoa sem nenhuma importância e no primeiro momento do livro ele recebe a notícia da morte da mãe. E a notícia vem assim: Aujourd'hui, maman est morte. Primeira frase do livro: hoje minha mãe morreu. E ele então comunicado que a mãe, que morava num asilo ali, perto de 70 quilômetros de Argel, tinha morrido. Ele vai lá, cuidar do velório e tal, não verte uma lágrima, não vê o corpo, não se importa, demonstra estar completamente diferente. Fica muito feliz em vir embora, porque estava muito quente lá. E voltando para Argel, na mesma noite em que ele foi, a mãe vai assistir um filme do Fernandel. Fernandel é uma espécie de Renato Aragão, é um autor cômico francês. Falei, cantinflas, assim, uma coisa assim. E aí, não vou contar para vocês a história toda, mas ali há um tempo ele, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma razão, mata um árabe daquele. E absolutamente está completamente indiferente ao que fez. Ele não sente a menor culpa, também não tinha nenhuma razão para matar o fulano, não tinha nem raiva do sujeito, não conhecia. Matou por causa do sol, diz ele no processo. O sol o fez matar o árabe. E ele aí acaba condenado à morte, sem que ele se importe nem um pouco nisso. Quer dizer, é uma pessoa que perdeu a noção do que é certo e errado. E Albert Camus cria a personagem Meursault para mostrar como se comporta o homem contemporâneo. Se no Crime e Castigo você tem a descrição da mente revolucionária, que é o sujeito que acha-se superior aos outros e que acha-se então com o direito de produzir a barbaridade que quiser, pois para que o Raskolnikov, que é o revolucionário, possa existir na prática, tem de haver uma sociedade de Meursault. Porque uma sociedade que não é mersônica não deixa o Raskolnikov ser quem é. E a produção dos Meursault é isso que é feito por filmes como aquele que nós vimos aqui na semana passada. É um processo de fazer pessoas que não acham, convencem-se que não há bem nem mal, quem somos nós. Aquilo foi uma sessão especial, não foi no nosso horário normal. Você não recebeu um e-mail com um convite? Foi para todo mundo. Tem um problema então com o seu e-mail. Porque foi todo mundo convidado por e-mail, todos os alunos. Que pena. Mas se acontecer de eu ter que fazer, eu convido você especialmente, tá? Tá? É a Eliane e tal. Mas, talvez daqui a uns tempos, quando eu consiga... Você não tem o seu e-mail aí? Ou alguma coisa aconteceu aí? Às vezes acontece que os e-mails não chegam porque os servidores seguram, sobretudo em empresa grande. O que acontece com o meu e-mail é que é veríssimo e as pessoas digitam assim tão diretamente que coloca BR. Porque é paraguaio, né? O seu e-mail é do Paraguai. Deve ser então isso. Você dá o e-mail perfeito.
Bom, aí não vai. Bom, não sei. Em todo caso, né? O que é que você precisa fazer para o revolucionário poder funcionar? Então, por exemplo, nós estamos hoje vivendo o advento de uma tirania ambiental. Mas quem faz um pouquinho, para cortar a grama da sua casa, você vai ter que pegar uma guia de autorização em algum lugar aí. IBAMA, sei lá onde, Surema, onde for. Então vai chegar nesse ponto, podem ter certeza, já existem leis sendo propostas nesse sentido. Ministro, já não existe critério moral para avaliar uma vida humana e os pés do caminho. Já sabemos. Não só isso, mas como esqueci o nome agora, mas o filósofo que está liderando no mundo o pensamento bioético declarou expressamente, eu tenho um recorte, declarou expressamente que a vida de um orangotango é mais valiosa do que a vida de um embrião humano. Quer dizer, é mais. E por quê? Porque o orangotango existe e o embrião humano é só uma potência, só uma possibilidade. Então, o que acontece na prática é que para você poder implementar no mundo uma coisa dessa, uma espécie de tirania ambientalista, que é uma tirania da natureza, é uma espécie de volta ao mundo pré-religioso, é uma espécie de paganismo com a mãe natureza como deusa. Isso é voltar atrás. O ser humano já havia descoberto que a natureza não era a rainha, que a natureza era produto de alguém. Pois voltar isso é voltar ao paganismo. Para você poder implementar um mundo assim, em que todo mundo se torne capaz de aceitar qualquer espécie de tirania, como essa que eu estou descrevendo, é preciso você fazer antes a destruição da capacidade de consciência moral das pessoas. Então, quando o sujeito finalmente concorda que um bebê é um humano, um bebê potencial, é menos do que um orangotango, então dá para você agora produzir qualquer espécie de lei de divinização da natureza, que é o que está implícito no movimento ambientalista. Vocês compreenderam como funciona o processo? Primeiro preciso destruir alguma coisa para poder colocar esse ersatz no lugar. É preciso você destruir aquilo que é natural, e se faz isso como? Com filmes como aquele, por exemplo. É um dos meios de fazer. É fazer milhares de filmes como esse. Muito bem. Onde é que nós estamos? Tá. Isso. Mas o recurso ao poderoso mecanismo de Aristóteles nos permite atentar para outros técnicos, o qual pode tornar um verdadeiro desafio ao ideologismo que confunde o homem de hoje. Como dissemos, para o ideologismo a verdade não existe, ou mesmo que existisse, não teria força própria, ou, se preferir, teria uma força como muito fraca. O fazer considerar verdadeiro ou até a violência ideológica poderiam sistematicamente subjugá-la e fazer valor. Platão e Aristóteles nos dizem, ao contrário, que a verdade não apenas tem força própria, mas também tem uma maior força. Platão, no Banquete, atribui a Sócrates esse bordão. Eu permito, aliás, eu ordeno que diga a verdade. Banquete, outro nome que esse livro tem é O Simpósio, que é a mesma coisa. É um dos diálogos mais conhecidos de Platão. O Banquete, esse livro de Platão, que é um diálogo, também é conhecido como O Simpósio. E sempre dos lados de Sócrates, põe no Borges uma frase realmente poderosa. A verdade não admite uma refutação. Aristóteles, por sua vez, nos explica por que a verdade não admite contestação. As verdades supremas, de fato, têm tal poder que, indubitavelmente, quem as nega é obrigado a utilizá-las na própria tentativa de negá-las. No quarto livro da Metafísica, o estagista mostra como esse é o caso do princípio de não oposição. Você não pode afirmar que um A não é A. Então, o princípio básico da lógica, o primeiro princípio da lógica é o princípio da igualdade. A é igual a A. Você não pode negar isso. Não dá para negar este fato, senão você não entende mais nada aí para frente. Então, o princípio da não contradição é que você não está proibido de afirmar que A não é A.
e tinha uma outra coisa qualquer. A tem que ser A obrigatoriamente. A é igual a A. O A é igual a A, 1 é igual a 1. Não tem jeito de escapar dessa. Vamos ver o que ele nos diz aqui. O princípio mais seguro de todos é aquele em torno do qual é impossível se incorrer em erro. Esse princípio deve ser o mais conhecido. Deve ser um princípio não hipotético. Aquele princípio que se quiserem conhecer qualquer coisa deve necessariamente possuir, não pode ser uma mera hipótese. Se quiserem conhecer qualquer coisa, deve necessariamente possuir aquilo que deve conhecer antes de conhecer qualquer coisa. Então veja, é assim, quer dizer, como é que você constrói a aproximação da verdade? Você precisa se buscar e se refugiar em princípios que são indiscutíveis, mas são indiscutíveis porque são indiscutíveis em si mesmos. Os gregos chamam esses princípios e declarações de apodíticos. O que é uma verdade apodítica? É uma verdade que se auto-explica. Então, eles são, vamos falar assim, axiomáticos. Você não precisa demonstrá-los. Eu não preciso fazer nenhuma demonstração para afirmar que A é igual a A. É uma coisa intuitiva no ser humano que você aceite esse fato, que B é igual a B, que C é igual a C. Então, eu preciso voltar atrás até encontrar esses princípios para, a partir daí, compreender as outras coisas. Porque eu preciso ter algum lastro do indiscutível. E esse lastro não é um lastro de natureza hipotético, mas é um lastro auto-evidente. Compreenderam que é auto-evidente? Que se auto-demonstra. Por exemplo, eu não posso... Só existe aquilo que pode existir. Alguma coisa que não possa existir, não existe. Então, não existe nenhum cavalo que é campeão de xadrez e ganhou do Carcote. Porque isso não pode existir, não está nas características da cavalidade, não está nas potencialidades da cavalidade ser jogar xadrez. Portanto, a afirmação de que só pode existir aquilo que tem potencial de existir é uma afirmação apodítica. E vocês logo perceberão que todas as afirmações são todas metafísicas. Nenhuma delas... É o quê? Não muda porque são permanentes, porque elas não pertencem ao mundo físico. Ou seja, o que o mundo físico faz é apenas representá-las como indivíduos na prática. Então, se as vacas dão leite, é porque estão seguindo e cumprindo esse preceito metafísico, que está na vacalidade a potência de gerar leite. A mesma coisa não se aplica às galinhas. As galinhas não dão leite de jeito nenhum, porque dentro da galinhidade não há esse potencial. Vocês compreendem o que eu estou dizendo a vocês? É muito simples, olha, é tão simples que se você tentar complicar, aí você não entende. Tá? Então, existem algumas coisas que são princípios básicos que regem a realidade, a que eu devo recorrer para poder, a partir deles, medir a realidade. Então, eu tenho que procurar conclusões, princípios que sejam auto-evidentes, axiomáticos. Não porque seja uma hipótese que eu aceito por convenção, mas porque eles são em si invioláveis. Eu não posso dizer que A é diferente de A. Porque eu não posso dizer que eu não sou eu. Só o Paulo Maluf é capaz de falar isso. Né? Então o Paulo Maluf fala e diz, olha, o senhor assinou aqui esse negócio. Falou, não, mas eu não sou eu. É capaz de algum advogado esperto conseguir manter uma tese com base nisso. É uma tese arrasadora para o direito, né? Se eu pudesse alegar que eu não sou eu, nenhum crime me seria imputável. Não é? Uma tese que arrasaria qualquer possibilidade de justiça. Porque haveria uma inimputabilidade automática para todas as pessoas. Então, a tese de que eu sou eu é uma tese indiscutível. Ela é auto-evidente e não pode ser de modo nenhum violada, porque ela é apodítica, como se diz em grego. Tá? Apodítica significa auto-evidente. Então vamos lá, continuamos. É evidente, pois, que esse princípio é o mais seguro de todos. Depois do que foi dito, precisamos esclarecer qual é ele. É impossível que a mesma coisa pertença e não pertença simultaneamente a uma mesma coisa, acerca do mesmo motivo. Tá, então vamos ver. Então imagine você, o que Aristóteles está dizendo? É assim, imagine que eu viva numa sociedade
Então, aqui, o Brasil, imagina que os brasileiros perguntados iriam declarar que acreditam na existência de duendes. Aí eu faço a mesma pergunta no Paraguai, e no Paraguai me dizem lá os paraguaios que não acreditam na existência de duendes. Claro, um dos dois tem que estar certo, porque os duendes não podem existir e não existir ao mesmo tempo. Ainda mais dos países que têm fronteira, como é que faz uma coisa? Como é que faz uma coisa dessa? Então, eu não posso afirmar que os duendes existem e não existem. Então, eu não posso afirmar que eu existo e não existo. No filme lá, Quem Somos Nós, está lá declarado que a mesma coisa existe em 2 lugares. 35 bolas, a mesma bola existe em 32 lugares diferentes, o que não é verdade. Isso é apenas a viagem na maionese de quem pegou aquele pedacinho da física quântica e transformou numa fantasia gigantesca. Então, essas coisas não podem ser desrespeitadas de modo nenhum, porque quando você desrespeita, acabou a possibilidade de compreensão de qualquer que seja. E é isso que ele está dizendo. Para eu poder perceber a verdade, o que a história está nos contando aqui, qual é o método pelo qual você atinge a verdade? Que você precisa usar como instrumento de compreensão da verdade, elementos que são em si próprios verdadeiros por autoevidência. E para mim esse aqui é um deles. Tá? Uma coisa não pode ser simultaneamente pertencer a uma coisa ou não pertencer a uma mesma coisa acerca do mesmo princípio, do mesmo motivo. Vamos ver que ele vai nos explicar melhor. Continuamos, João, por favor. Esse é o mais seguro de todos os princípios, pois possui todas aquelas características acima esclarecidas. Pois ninguém pode acreditar que a mesma coisa exista e não exista. Se os contrários não podem existir juntos no mesmo sujeito, se uma opinião está em contradição com outra, ao contrário dessa, evidentemente é impossível que, ao mesmo tempo, a mesma pessoa admita que uma mesma coisa exista e também que não exista. Pois quem se enganasse acerca disso, teria ouvido opiniões contraditórias. O gato de Schrödinger, não é que o gato existe e não existe ao mesmo tempo. Vocês compreenderam o exemplo do gato de Schrödinger que eu dei? Você estava aí já no gato de Schrödinger? Como? Passaram outras vezes. Não é que ele existe ou não existe. Você não sabe se ele existe ou não existe. Portanto, a sua possibilidade de saber aquilo é uma existência probabilística. Olha, tem 50% de chance de estar vivo e 50% de estar morto. Mas o gato em si é uma coisa só que você não sabe. O que a física quântica reputa sendo assim, paradoxal, é o processo de medição do fenômeno, e não o objeto em si do que você mediu. Vocês compreendem isso? É muito importante entender isso. Olha, para saber se isso aqui existe, eu olho com os meus olhos aqui, e os meus olhos estão vendo a luz que está refletida aqui e que sensibiliza a minha retina. Se apagarmos as luzes, eu não vou mais ver essa parte aqui. Então, o que é que eu estou vendo? Estou vendo a imagem da luz que bate aqui e reflete nos meus olhos. É isso que eu estou vendo. Quando eu olho para uma estrela no céu, eu estou vendo a imagem dessa estrela quando ela era, no dia em que aquela imagem saiu dela. Pode ter sido há bilhões de anos, e eu estou vendo uma estrela agora como ela era, não como ela é. É muito possível que ela tenha desaparecido e eu não tenha sabido ainda, porque a luz demora para chegar nos meus olhos. Não é isso? Então, veja, no macromundo, os meus sentidos são capazes de perceber as coisas como elas são, porque os processos de percepção e de medição e de comprovação daquela existência são processos que não têm o poder de interferir na coisa em si. Quer dizer, eu quando olho para a mala, ela não muda o que eu leio para ela. Ela não fica mais bonita para me agradar, para eu não jogar fora, ou não fica mais feia para me chatear. A mala será vista de qualquer jeito. Se eu estiver de mau humor, ela tem um jeito. Se eu estiver de bom humor, terá o mesmo jeito. Igualzinha, não vai mudar. Agora, quando eu olho um fenômeno no núcleo de um átomo, ou seja, num lugar muito pequeno, ou seja, no nível subatômico, que é um ambiente muito pequeno, para eu poder fazer isso, o processo de olhar para aquilo é um processo cujo nível de energia, que aqui no caso é muito pequeno,
muito pequeno. Lá não. Como eu estou falando de coisas muito pequenas, então o processo de enxergar a partícula subatômica, ele mistura-se com o próprio objeto olhado, de modo que aquilo que eu vejo é o resultado da interação entre o observador e o observado. Como é de fato aquilo que está lá? Não sei. Por isso que Heidegger dizia que não é possível saber ao mesmo tempo a velocidade e o momento de uma certa partícula. A posição e o momento de uma certa partícula. E chamou a isso de princípio da incerteza. Heisenberg. E chamou a isso o princípio da incerteza. Ora, o que ele está dizendo? Que o processo de medição do negócio, ele envolve uma perturbação do objeto analisado tão grande, que aquilo que eu estou vendo, eu não sei se é aquilo que eu estou vendo é daquele jeito mesmo, ou se é o resultado da perturbação que eu produzi no objeto observado. Compreenderam o que é o princípio da incerteza de Heidegger? Mas isso só vale, só tem sentido, só pode ser usado para aquilo que é extremamente pequeno. Para as coisas do macro-mundo não vale esse raciocínio. No nosso macro-mundo as coisas são muito previsíveis. E aquilo que eu estou vendo é absolutamente aquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque o processo de investigação daquilo que eu estou vendo, que é o processo de captação da luz que está batendo aqui e está sensibilizando as minhas retinas, é um processo que envolve uma baixa energia em relação ao, digamos, ao volume, ao pacote energético meu e daquela fase. Portanto, no macro-mundo não há essa distorção quântica. Compreendendo? Ora, imaginar, portanto, que eu possa aplicar o mesmo princípio da incerteza heisenbergiana, ou seja, que eu possa produzir, aplicar para a vida concreta, real, macrocósmica, macroscópica, é uma espécie de viagem na maionese. Quer dizer, tem que ser muito doidivanas, filosóficas, para imaginar uma coisa dessa. Imaginar que agora, então, tudo é absolutamente incognoscível, porque a incerteza do fenômeno subatômico seria a incerteza do mundo inteiro, da realidade toda, e que, portanto, há muitos mundos possíveis, basta a gente olhar para eles com osmose. Isso é uma coisa inacreditável, não é possível. Quer dizer, como é possível que alguém acredite numa coisa dessa? Só quando você perdeu a capacidade de distinguir o imaginário do real. Quando você acha que você é o Batman, que você é o Napoleão Bonaparte, que você, né, sei lá, quem, você e seus amigos são um X-Men, sei lá, qualquer coisa. Muito bem. Portanto, todos que demonstram algo fazem essa noção última, porque ela, por natureza, constitui um princípio de tudo que muito bem. Então, veja que coisa impressionante. O Aristóteles está dizendo, o que ele está dizendo aqui, está invalidando completamente aquele tudo. Né? Como em princípio. Mas o Aristóteles, por outro lado, não era um sujeito que achava que a natureza pudesse ser completamente compreensível. Ele achava que a natureza tinha um certo grau de indeterminação. O que é esse grau de indeterminação? É assim, quando eu vou classificar os animais, vai ter um animal ou outro que não vai ser bem classificado de um jeito ou do outro. Tem um animal ou outro que encontra-se num estado intermediário. Ele, por exemplo, é um peixe que respira fora d'água, tem peixe que respira fora d'água. Então, o que o Aristóteles queria dizer é mais ou menos assim, é como se Deus não é um relojoeiro, como Newton achava que era, um sujeito que produz uma natureza perfeita, organizada, como se fosse o mecanismo de um relógio. Newton e Galileu Galilei achavam que tinham descoberto as equações desse relógio. Como um relojoeiro calcula qual é o diâmetro daquelas engrenagens para dar exatamente a hora certa, a contagem certa de tempo. Deus funciona muito mais como um músico que improvisa em torno do potencial dos instrumentos. É isso que Aristóteles descobriu.
Mas isso não quer dizer que a natureza seja hipotética e que, portanto, seja possível você escolher a natureza que você quiser, porque não é assim. Mesmo as variações naturais que é na natureza são variações dentro de um certo espectro de possibilidades e não fora dele. Então, é esse o problema. Então, veja bem, Aristóteles não é um mecanicista. Ao contrário. E mesmo assim, ele não aceita a ideia de que alguma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Que é o que esse pessoal, né, como é que se fala, viajão, né? Viajão faz nessas coisas, nessa interpretação popular de física quântica. Tem que tomar um cuidado enorme com essas coisas. Olha, o sujeito que vem fazer uma analogia, porque paralelos e analogias são muito importantes como instrumento didático. Mas assim como estamos conversando, então eu faço aqui uma analogia, vocês compreendem que é apenas um instrumento para produzir uma explicação. Analogias assim verdadeiras são muito difíceis de fazer, então é muito cuidado. A ideia de achar que a física quântica é igual ao taoísmo, que não sei o que, igual não sei o que, isso é tudo uma viagem enorme. O Dalai Lama está falando que você tem que interpretar isso, eu não entendi, tá? Que quando o homem tiver consciência completa de si próprio, ele atingirá a imortalidade. Não sei, perguntar para ele o que ele entende por isso. Os budistas são, em princípio, eles fazem o truque, né, de pensar em religião sem Deus. Fundamentalmente, o budismo é a ideia de que nós vivemos uma espécie de ilusão e que essa ilusão pode ser dissipada, como se fosse uma névoa, e quando você então dissipa essa ilusão, você finalmente percebe a verdade. Essa verdade, depois que você vai perceber, é Deus. Só que eles não acham que seja assim que você faz a conversa. Entendeu? Não é que você vai buscar Deus, você tem que se livrar da ilusão que está por trás das coisas. É a ideia que todas as religiões têm. O cristianismo tem a ideia de que esse mundo aqui é um mundo temporário, é um mundo precário, e que na verdade não é nada perto do outro mundo. E os hindus têm a ideia de que nós vivemos também aqui, fazemos o que se chama de Maya, em sânscrito, que é os mundos fictícios que nós pensamos que são reais. Mas cuidado com isso, só para não achar que nós estamos aqui concordando com o filme. Tá? Não é essa a ideia. Quer dizer, os budistas, os hindus acham que todo o mundo manifestado é apenas um pensamento na cabeça de Deus e que, portanto, a verdadeira verdade não está nesse mundo. Enquanto que esse pessoal de nova era pensa que você pode inventar outros mundos que não esse aqui. Botar outro mundo no lugar desse aqui. Para o budismo, isso para um budista, para um hindu, é uma infantilidade muito grande. Quer dizer, trocar uma mentira pela outra, qual é o sentido que tem? Então, o hindu acha que todo mundo manifestado é mentiroso. Do mesmo, a mesma coisa que diz o padre para você. Quando o padre diz para você que o reino dos céus é que importa, e que você pubis est et puberim reverteris, você está dizendo que esse mundo é pó e que o pó não tem nenhum valor. E que, portanto, o único mundo que tem valor é a vida eterna, que não é desse mundo. Esse é o sentido de todas as religiões. Então, se dá para interpretar positivamente, pelo menos por esse ponto de vista que o Dalai Lama diz, dizendo que na hora em que você toma consciência de que você é nada mesmo desse pó, aí você fica eterno, no sentido de que você percebe aí que não é aqui que está a realidade, mas em um outro plano. É que os budistas não usam a estratégia de falar de Deus, mas é uma religião tão importante quanto as outras, tão digna como outra qualquer. Só que ela tem uma espiritualidade sem Deus aparente, né? Cuidado em não confundir, porque as pessoas viram budistas, que é fácil virar budista, achando que vão se livrar da figura patriarcal de um Deus feroz e de um Deus severo e castigador, quando na verdade de modo nenhum você se livra disso. Então, de modo geral, a adesão ao budismo é uma adesão por ingenuidade, assim, se achar que o budismo é uma religião que não traz em si um processo de geração de culpa. Mas não é possível ser humano sem ter culpa.
Porque você passa o dia inteiro sobre dilemas morais. O que é um dilema moral? É a dúvida se você faz ou não faz. Mas se você tem o dia inteiro essa dúvida se você faz ou não faz, você há de errar muitas vezes. O que você não deve ter é remorso. Mas remorso não, porque remorso é uma maneira masoquista de lidar com os seus próprios erros. O que você tem necessidade de ter é arrependimento. Arrependimento é outra coisa. Arrependimento é reconhecimento do erro, a confissão sincera e honesta de que você fez errado, e aí esquece. Não esquece esse negócio, não fica remoendo isso. Como regra geral, não é bom você passar a vida inteira contando os seus pecados para Deus, porque Deus sabe exatamente quais são eles, e Deus não está interessado nos seus pecados. Quem está interessado nos seus pecados é o diabo, porque os seus pecados são instrumentos para infernizar a sua vida. Então não fique o tempo todo falando dos seus pecados para Deus, porque é besteira. Mesmo porque nunca conte para Deus tudo que você faz de errado. Vai que ele acredita. Já pensou? É por isso que a regra da confissão católica é você contar para o padre apenas, não em detalhes, mas apenas dar uma ideia dos pecados que você cometeu. Não precisa dar endereço, nome. Tá? Entendeu? Os pecados que você comete não devem ser compartilhados aos detalhes, devem ser ditos na sua natureza e não mais do que isso. Como regra geral, não conte tudo que você fez de errado para Deus nunca. Tá? Nunca faça isso, não precisa fazer isso. Regra de, assim, prática, né? Pragmática. Então, o que se imagina que um Dalai Lama deveria dizer a respeito disso é isso. Agora, por favor, cuidado com essas analogias. O Fritjof Capra esteve aqui, a pedido da FIEP, e foi no jornal dizer, pena que eu não guardei o recorde. Isso no jornal que é para não acreditar no livro que ele escreveu, porque tanto o tal da física quanto o ponto de mutação são completamente errados. O tal da física eu li, o ponto de mutação não passei da 15ª página, fiquei tão irritado com aquilo, tão irritado do sujeito que dá uma teoria dizendo que o mundo ocidental é formatado em torno da exploração da mulher, da exploração da natureza e de não sei mais o que lá. Como é que alguém possa imaginar uma coisa dessa? Como se fosse esse o jeito como nós formatamos o mundo. Então, nem ele acredita mais nisso, né? Já fez os desmentimentos. Cuidado, porque o tempo todo, sobretudo nesse mundo de assuntos empresariais, olha, tem comparação de empresa e bando de macaco, empresa e formigueiro, empresa e cavalo de corrida, empresa, o que você quiser imaginar, com matilha de lobos. Então é uma coisa infernal o grau de irresponsabilidade, leviandade com que se faz essas comparações aí. Tá? É muito perigoso isso. As pessoas se acostumam com essas analogias aí, são todas perigosíssimas, são todas arbitrariedades muito grandes. Então, o fato que eu estou eventualmente comparando aqui uma pessoa com um animal, apenas para dar uma impressão melhor, não quer dizer que eu vou criar uma teoria sobre isso, porque não é apenas uma muleta pedagógica, não é um núcleo teorético de alguma coisa. Então, é preciso ter esse cuidado de não deixar, não entrar na viagem dos outros, né? Tá? Muito bem. Continuamos, por favor? João, né? O princípio primeiro e supremo, o princípio de não proteção não pode ser demonstrado, porque para poder ser, deveria ser deduzido de princípios superiores, que não podem existir. Pode, contudo, ser entendido mediante o elementos, ou seja, mediante a refutação de quem nega, e sua validade pode ser confirmada assim, tendo a contradição implicar aquele que deseja refutar. Então, eu não posso lançar mão de conceitos que apoiem um conceito axiomático, porque ele é o conceito primeiro, porque é uma afirmação autocomprovante, autoprobatória. Mas eu posso desmontar a tese de quem a nega, porque
facilmente a negação do princípio com esse jogará aquele que eu fizer numa miserável inviabilidade lógica. Né? Então eu sou obrigado. Então se você não é você, então o que é você? Como que você pode não ser você? Então como é que você continua a conversar? Não dá. Então esses conceitos axiomáticos, portanto, são apenas comprováveis, não porque eu os prove com outros conceitos, mas porque é inviável a contraposição a eles. Essa contraposição geraria uma situação absurda que seria insustentável. É isso que está escrito aqui. Tá? Muito bem, continuamos. Basta que alguém fale e pretenda que aquilo que diz tenha um sentido, para que ele admitir o princípio de uma conversão. De fato, as próprias palavras empregadas em cada caso, e os desejos ligados ao princípio de uma conversão, só terão sentido para quem os pronuncia e para quem os ouve se tomarem como válido justamente o princípio que querem verificar. Aliás, qualquer discurso só pode ter sentido se se admite que as palavras pronunciadas significam determinada coisa, e não ao mesmo tempo, e do mesmo ponto de vista, também são. Então, esse é um princípio de não contradição. Então, eu não posso afirmar uma coisa que é aquilo que eu estou dizendo, e ao mesmo tempo não é aquilo que eu estou dizendo. Vocês estão compreendendo o quanto é absurda essa má compreensão do que os físicos quânticos disseram? O fato de que há lá um determinado objeto que eu não consigo perceber como de fato é, porque o processo de medição impede, e esse objeto muito pequeno, extremamente pequeno, não quer dizer que aquela coisa seja ao mesmo tempo duas coisas contraditórias. O caso de Schrödinger não tem uma existência dupla no sentido real, concreto. Ele tem uma existência probabilística porque o processo de medição da existência do gato não que é um obstáculo inevitável. Então, quando esse obstáculo está ali, eu não consigo mais saber de fato como é, mas eu posso calcular probabilisticamente. Quer dizer, eu sei que de cada 10 gatos, 66 gatos acabam morrendo. Então eu sei que aquele meu gato está 60% vivo e 40% morto. Ou o contrário, né? 60% morto e 40% vivo. Isso não quer dizer que o meu gato seja um indivíduo que tenha uma existência e uma não existência ao mesmo tempo. Apenas quer dizer que eu não sou capaz de perceber tal como ele está, embora ele esteja concretamente, objetivamente, ou vivo ou morto. É o processo de medição que impediu. Vocês compreendem? É muito importante vocês entenderem isso que eu estou dizendo sobre a descoberta quântica, para parar de entrar em fria nessa conversa, porque não tem nenhuma viagem na maionese tão extraordinária como esse negócio de física quântica. Vocês entenderam que isso não significa que a Zária está aqui agora nesse momento e ao mesmo tempo está em Londres? Você está 100% do tempo aqui. Porque o nosso processo de medição de você é um processo que não interfere na nossa possibilidade de saber a sua localização. E o gato de Schrödinger não tem uma existência esdrúxula, paradoxal, que é meio vivo, meio morto. Ele não está nesses dois mundos ao mesmo tempo. Ele simplesmente está num mundo só. Só que o meu processo de medição não permite que eu saiba isso. Então eu só consigo lidar com essa informação probabilisticamente. E é só isso, e não tem nenhuma possibilidade de eu imaginar mundos duplos, triplos, quádruplos, centenas de bolas de basquete ao mesmo tempo. Vamos comparando, mesmo ali na Discovery, que estou mostrando agora que tem aquelas câmeras de ultravermelho, né? Se mostrou a vida do animal à noite. Né? Quando não tinha isso de infravermelho, quer dizer, se ele usou o hospital filmar eles à noite, ia mudar completamente a visão de como é que eles iam caçar. Isso acontece muitas vezes. Por exemplo, isso acontece às vezes. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu já vou lembrar do nome, Hutter. É um sujeito, um psicólogo de empresa, que fez uma experiência incrível numa empresa que eu acho que foi a GE, não tenho certeza absoluta, há muitos anos, em que é uma experiência famosíssima, em que ele tinha lá acho que era na GE, em que havia lá pessoas que enrolavam um motor elétrico, e ele fez a seguinte experiência: ele colocou
aumentou a luminosidade da lâmpada sobre a mesa e descobriu que quando aumentava a luminosidade, os operários trabalhavam com maior produtividade, aumentava a produtividade. Aí aumentou mais a potência da lâmpada e aumentou a produtividade dos operários. Aí aumentou mais a potência da lâmpada e aumentou a potência do trabalho melhorou. E aí, então, a conclusão inicial seria de que a produtividade da lâmpada depende fundamentalmente da luminosidade. Mas, na verdade, a razão pela qual o trabalho melhora é porque operários observados por uma pessoa estranha, um sociólogo, um psicólogo, eles têm uma tendência a melhorar o seu desempenho. Você faz essa experiência em qualquer fábrica. Então, as pessoas observadas por alguém, ainda mais que você não sabe quem é aquela pessoa e o que ela pretende, tem um potencial de modificação. Então, veja, esse fenômeno que acontece em toda a atividade humana, Fabril, e que a supervisão é o olho do dono engordando gado, né? É o olho do dono engordando gado, essa é a ideia. Essa atividade que diz que a observação humana implica numa modificação do observado, ela de fato existe, mas isso não quer dizer que essa criatura observada ali, os operários enrolando aquilo, sejam inventados pela minha cabeça. E se eles melhoraram apenas dentro do espectro de possibilidades de melhora que é X e que não pode ser ultrapassado, porque há limites físicos para que isso aconteça, que são conferidos pelo sistema de trabalho. Vocês compreenderam isso? Quer dizer, não dá para você afirmar que a minha mente é que está inventando aquilo, que aquele mundo, então, é diferente porque eu olhei para ele. Na verdade, aquele mundo tem um espectro de possibilidades limitado e ele existe perante mim. Essa é a ideia, tá? Muito bem, continuamos. Quem nega a verdade do princípio de não contradição não poderia pedir a ele nem sequer se denunciar sua empresa de palavras, limitando-se a comunicar seu pensamento com gestos indicativos. Com efeito, tais gestos só são comunicantes quando expressam algo determinado e não, ao mesmo tempo, também seu contrário. Quem nega o princípio de contradição condena-se assim a um isolamento quase total. Poderíamos até dizer que essa seria a forma mais extrema do solipsismo, tanto lógico quanto ético. Solipsismo é uma referência a você próprio. Solipsismo é quando você fala com você mesmo, que é uma maneira de falar, de outra maneira, relativismo. Então, aquela ideia de que contradição é assim, o solipsismo é assim, eu faço os meus próprios critérios dependentes dos critérios lógicos. Vamos ver. Lógico, porque nasce da violação daquele princípio que Aristóteles considerava o princípio regulador de todo discurso, ético em suas consequências, porque no nível da praxe, a ruptura da comunicação e o completo voltar-se para si mesmos abre caminho para a ampliação da violência. E o melhor remédio para a violência é, como ensinava Sócrates, começar a discutir, portanto, voltar a comunicar, de uma maneira que também o outro possa expressar as próprias opiniões, e se é assim, a não lógica da opressão, como única resposta à opressão. Nós voltaremos a falar disso no capítulo 5. Portanto, quem deseja refutar a verdade é refutado por ela justamente no momento em que for refutada. Como dizia Platão, a verdade não admite contestação. Creio que não pode haver uma terapia mais consistente do ponto de vista filosófico que essa mensagem da sabedoria antiga para o sofrimento humano hoje, tão convencido de que, como pretendia admitir, o importante não é o verdadeiro, mas o considerar verdadeiro. A verdade para Platão e Aristóteles jamais é refutada, porque a verdade, como vimos acima, coincide com o próprio ser. Pode ler embaixo, por favor. Como procurarei demonstrar também nos capítulos seguintes, as verdades que tratam Platão e Aristóteles referem-se ao ser como todo. A meu ver, pois, essa posição não entra em conflito com a concepção falibilista da ciência, que se determinou no capítulo 1 em relação às ideias próprias, lagartos, os gráficos dele, etc.
De resto, pobre, não poucos outros são livres, terminam repetindo uma concepção, na verdade, pelo menos como ideal regulador. A gente já viu isso mais ou menos, né? Tá, vamos lá. E os que nos marcam, sem possibilidade de salvação, todos se contam no pecado do evitar. É isso. Quer dizer, se você quer ouvir uma espécie de prognóstico sobre esse mundo que estamos inventando, em que a imaginação e a realidade têm o mesmo status, pois pode ter certeza que um belo momento isso tudo vai ruir como um castelo de areia. Não é possível sustentar a humanidade dentro de um quadro de falsificação absoluta da realidade como esse que nós estamos tentando fazer. Por isso, é garantido que a nova ordem mundial irá desaparecer. Quer dizer, esse conjunto de perversões e de falsificações das coisas mais básicas e óbvias das coisas humanas tem os seus dias contados. Quanto é que ninguém sabe. Mas isso tudo há de ruir pelas suas próprias contradições. Uma hora dessas, esse negócio todo vai por água abaixo. E as pessoas então acordarão de uma espécie de sonho, uma espécie de pesadelo associado com sonho, que é o sentido do livro A Ilha. A Ilha é essa história. Se alguém quiser ler um livro que conta essa história maravilhosamente bem, é isso. O pessoal daquela ilha vivia este sonho, e este sonho é brutalmente interrompido no final, por um ato da realidade. O mundo concreto interfere e destrói isso. Isso pode ser de várias maneiras. Pode ser uma grande guerra, pode ser uma grande guerra de proporções muito grandes, pode ser uma grande catástrofe, pode ser um cansaço generalizado associado com algum fato novo, pode ser tudo que você possa imaginar. Até mesmo a vinda de Cristo, por exemplo, assim, de um novo avatar. Até mesmo isso pode ser o caso. Ninguém sabe como será, mas o sistema não se sustentará em torno das contradições que nós inventamos. Não é possível que isso sobreviva. De algum modo isso terá que ser revertido de algum modo. Não se sabe quando nem de que modo. Mas vocês verão, podem esperar que o destino nos reserva surpresas importantíssimas. É o Hamlet, é a história do Hamlet. O Hamlet pressentia isso. E está lá, quem quiser entender isso, que leia Hamlet. Você vê, né? Dentro da literatura, existe, simbolicamente, analogicamente, as explicações míticas, né, simbólicas de todas essas coisas que são verdades filosóficas. Bom, pessoal, passamos um pouquinho da hora, né? 10h20, então nos encontramos nesse mesmo parque local daqui a 15 dias. É isso? O Homem Sem Qualidades. Esse aqui, ó. Olha só que bacana. Dá para você ler aquela 1.300 páginas. Vai começar na sexta-feira. Não vai lá na 13. Esse é o livro de sábado. Robert Musil. 3 romances desenharam a literatura do século XX. O Ulisses, do James Joyce, né? A Lava Chefs de Tão Perto do Marcel Proust, e esse aqui, o menos conhecido deles, O Homem Sem Qualidade. O sujeito passou 20 anos escrevendo isso aqui, levou a família à falência, vivia de uma sociedade que o Thomas Mann criou para ele, e do adiantamentos do seu editor. Ele é auxiliar. Então ele gastou os últimos 20 anos da vida escrevendo esse livro aqui. Agora, no dia que você tiver tempo, né? Esse é um livro que exige uma certa dedicação. É um livro, é um ensaio filosófico, né? É um romance filosófico. Então é muito ensaístico. Tem páginas e páginas de meditações, divagações filosóficas, o que torna a leitura assim um pouco trabalhosa.